Olá. Essa é uma aula especial para o sexto período do curso de jornalismo do Uniflu. Hoje, excepcionalmente através de gravação, que será disponibilizada no YouTube, e versa sobre a questão dos dilemas editoriais. É uma complementação da aula anterior, quando nós estamos falando exatamente sobre as questões da ética e dando um respaldo a essa aula também com um livro de Francisco Caram, Jornalismo, Ética e Liberdade. Junto a esse detalhamento, quando nós também salientamos a possibilidade da formação do jornalista hoje ser muito mais sofisticada, até porque ela tem como objetivo fazer com que o formando, ou seja, o jornalista formado pelo curso de jornalismo do Uniflu, ele tem exatamente a probabilidade de atuar em outras áreas de conhecimento e não fique sujeito somente a trabalhar nas empresas midiáticas, como poderia trabalhar como pesquisador de diferentes culturas, se especializar em crítica literária, que pode trabalhar, se ele souber inglês, pode trabalhar até no New York Times. Enfim, ele pode ser consultor de comunicação, até porque se pretende, quer dizer, nós partimos do pressuposto de que o curso de jornalismo ele está ligado exatamente às ciências sociais, aplicadas aos meios informacionais. E para dar continuidade ao trabalho que nós começamos na semana passada, eu gostaria de fazer também, que é o capítulo 5, os dilemas editoriais, em que nós vamos trabalhar um pouco com as coberturas das tragédias e a ética entre o fato ocorrido e exatamente as pessoas, os parentes das pessoas envolvidas nas tragédias, e o setor ético, ou seja, do editor, como que o editor atua nesse sentido. Então, a gente trabalha o que? A probabilidade de entender o que o autor nos adianta, que no caso o Luiz Costa Pereira Júnior, ele fala exatamente o seguinte, que a interlocução do jornalista com a fonte de informação, em particular o entrevistado, é fruto de negociações, nem sempre transparentes, exercício difícil de confiança, com desdobramentos, não raro insatisfatórios para ambos os lados. Enfim, é aquela ideia de que quando você vai fazer uma entrevista, você faz com que o entrevistado diga para você aquilo que você quer saber e o entrevistado atua no sentido de fazer com que você anote, escreva e publique aquilo que ele pretende fazer. Então, essa relação ela é uma relação antagônica, ela é conflituosa, de determinado ponto é muito conflituosa. Então, por que isso? Porque você precisa ter alguns cuidados, os cuidados que você precisa ter antes da entrevista acontecer. Você tem que se preparar para a entrevista. Como é que você se prepara para a entrevista? Primeiro momento, é você ter conhecimento sobre aquilo que você vai atuar. A pior coisa é o repórter fazer uma matéria com um entrevistado sobre um assunto que ele desconhece. Talvez seja uma forma torturante. Então, é preciso que você se prepare adredemente para você ter exatamente o quê? Você ter uma dimensão da entrevista no sentido de fazer com que você faça com que a pessoa te diga exatamente aquilo que você quer. Ou você pode negociar, de certa forma, o que vai publicar ou que não vai publicar. Durante a sua realização, é preciso que transpire entre o entrevistado e o entrevistador exatamente aquela ideia de confiabilidade, já que, em tese, quando você vai fazer uma entrevista, há uma concordância entre o entrevistado e o entrevistador, essa concordância, embora essa relação, repito, ela seja conflituosa. Antes da divulgação da matéria e após a divulgação da matéria, quer dizer, você tem que prever exatamente com a divulgação daquela matéria qual é exatamente a influência que essa matéria vai ter exatamente no comportamento da sociedade. É por isso que, em tese,
né, os jornais não publicam matérias sobre questão de suicídio, né, porque isso é uma tônica da imprensa brasileira, talvez com tendências de mundialidade, para que a divulgação de matérias, né, sobre suicídios, né, que ela não torne exatamente uma tônica e faça com que outras pessoas que estejam exatamente fragilizadas, né, psicologicamente fragilizadas, elas consigam saber exatamente o seguinte: vai fazer a prática também do suicídio em virtude da matéria divulgada. Enfim, para acreditar que, né, a influência da imprensa ela é muito importante para o contexto da sociedade. E aí outra coisa também é o seguinte: ler a matéria antes, quer dizer, tem jornalista que pega a matéria, faz a entrevista, escreve a matéria, né, quer dizer, faz aquele trabalho de literatura, confia nas suas fontes, trabalha, tem a ideia da sua historicidade, pratica exatamente a questão da sua ética particular, ou seja, o hábito que nos fala Bourdieu, né? Ele faz tudo certinho, mas ele não se esquece, ele não lê a matéria. E às vezes, né, a falta de uma vírgula, ou mesmo uma adjetivação, ou uma negação, ou falta de uma negação, enfim, alguma coisa você pode criar problemas seríssimos, até mesmo das questões da grafia, né, que às vezes a gente deixa por conta do equipamento, né, falha do equipamento, né. Enfim, só para a gente entender isso. Depois lembrar, né, a negociação pode garantir a exatidão da material, que afinal é a meta informativa. Entende? Lembrar, quer dizer, o que ele faz exatamente? Luiz Costa Pereira Júnior nos lembra que às vezes nessa relação, né, da entrevista, é possível negociar, né? E aí, logo a seguir, quando ele fala assim, negociar pode garantir a exatidão do material, que afinal é a meta informativa, né? Essa meta que não é nossa, né? Nós estamos prestando um trabalho de relações públicas para a sociedade de modo geral. E aí ele fala aqui um pouco sobre a questão do off-record, né? Professor, essa questão do off-record, né, é uma questão também polêmica, porque há casos em que seria impossível a cooperação de um entrevistado, não fosse o sigilo e a defesa intransigente do segredo da informação. Quer dizer, quando se fala assim, significa dizer o seguinte, que às vezes, né, pensando no bem social, alguém até mesmo de dentro de uma repartição pública, ele quer divulgar aquilo. Então ele é a fonte de informação, mas ele tem exatamente o quê? Um contato, né, tem um contato muito forte, né, com relação ao entrevistado, de não fazer com que esse entrevistado seja conhecido. Ele fica exatamente assim. E aí o que acontece exatamente, né? Essa fonte ela é escudada em favor, né, do quê? Do direito da sociedade, de saber daquela informação, né? Porque se você falar alguma coisa, né, você revelar a fonte, quando você revela a fonte, você faz, inclusive, que a fonte pode perder a sua credibilidade, pode perder até o emprego, né, e até mesmo, né, pode ser punido, né, através de inquérito administrativo, enfim, né, algumas coisas assim. Por quê? Porque ele deixou transpirar um assunto, né, que seria de natureza administrativa, mas que contrariava ou contraria, nos casos mais recentes, né, o interesse da sociedade como um todo. Então a questão também é polêmica nesse sentido, né? Quer dizer, é polêmica na medida exata em que há casos que seria impossível a cooperação de um entrevistado. Quer dizer, se não fosse exatamente o entrevistado, você não teria exatamente isso. E, ao outro lado também, você não poderia exercitar, né, o sigilo e a defesa intransigente do segredo da informação, né? É uma outra questão também, mas é muito polêmica, né? Então, é dentro dos perigos, né, que o Pereira Júnior coloca, ele observa-se o uso exagerado de fontes que não podem ser identificadas, né? Quer dizer, a propósito de você, né, manter o sigilo, né, e a defesa intransigente do segredo da informação, né, observa-se que há um uso exagerado de fontes que não podem ser identificadas, né? Às vezes é um assunto que inclusive é do conhecimento do próprio repórter, né? E aí, de repente, ele até inventa uma outra fonte para usar do privilégio de não identificá-la. Isso pode gerar ainda
a chamada apuração preguiçosa de quem aceita por inércia anonimato de qualquer entrevistado, né? Então, a gente tem visto muito frequentemente, né, na mídia, principalmente a mídia impressa, informações dizendo o seguinte, que uma prima da vítima disse que não quis se identificar, né? Então, quando o Herbolato diz o seguinte, quando toda fonte de informação ela precisa ser exatamente declarada, a não ser nos casos em que o sigilo seja, né, seja importante, né? Se você não tiver exatamente, né, a questão do sigilo intransigente do segredo da informação, né, também você não pode usar isso para qualquer tipo de matéria, né, sob o argumento de que você, por preguiça, não, você não foi lá buscar a matéria, você começar a dizer o seguinte, que um parente mais próximo da vítima quis se identificar, isso não é fonte de informação, né? Quer dizer, isso demonstra exatamente a inércia e a preguiça, né, do repórter para desenvolver a sua matéria. No segundo momento, né, nós temos o seguinte, alguns debates para realizar, eu prefiro que esses debates sejam feitos vis-à-vis. Nós teríamos que fazer um debate nessa circunstância, até mesmo está dentro do planejamento fazer esse debate, mas como é que eu posso fazer esse debate exatamente numa aula que está gravada, né? Eu vou deixar que esse debate seja feito exatamente na próxima aula em que nós realizarmos através do Google Meet, né? Eu gostaria. Então, seria exatamente a gravação escondida, né, que é o caso Tim Lopes, a fraude e ilegalidade, né, quer dizer, as matérias que estão no cenário do crime, porque às vezes acontece, já aconteceu assim com um repórter que vos fala, né, de ter sido testemunha ocular de um crime de morte, né, e ele foi a principal testemunha, né, no julgamento do criminoso, né. Por quê? Porque eu fui testemunha, né. Isso me deu um trabalho muito grande, porque ser testemunha de alguma coisa no Brasil, isso implica, né, em você estar praticamente envolvido com o fato, né, de uma maneira altamente terrível, né? Então, outra questão também seria as questões envolvidas com as tragédias anunciadas. O que significa tragédia anunciada, né? As tragédias e os incidentes violentos impõem à prática jornalística uma série de problemas relacionados à ética da cobertura, né? Porque você precisa ter ética para fazer determinado tipo de cobertura, né? O tema, obrigatoriamente, divide, né, a discussão no impacto que uma reportagem terá sobre o público e sobre a fonte, né? Hoje mesmo, né, à tarde, eu estava vendo uma matéria sendo divulgada pela Record, né? Pela Record, aqui, não sei, uma matéria da Record, dizendo que uma pessoa entrou no ML e fotografou, né, uma jovem que tinha morta e fez exatamente o seguinte, fotografou, né, essa pessoa dentro do necrotério, que foi uma coisa terrível, e pegou e divulgou, né, esse fato pelas redes sociais. Achei um absurdo um acontecimento dessa natureza. Eu não sei nem mesmo, né, qual a tipificação, né, desse crime, né? Enfim, né, até mesmo julgar sobre outras formas para saber qual o uso que ele faria dessa fotografia batida, né, de uma jovem infelizmente morta, né, em virtude de um acidente, né, nua, né, em uma pedra fria, numa laje fria de um necrotério, né? Quer dizer, só para ter uma ideia, né, um fato contemporâneo, uma coisa que aconteceu hoje, né, que a gente está exatamente colocado dentro dos seguintes, as tragédias anunciadas. Como é que é isso? Como é que é exatamente isso? Não estou dizendo que esse fato tenha sido feito exatamente por um jornalista, mas foi feito por quê? Por uma pessoa curiosa que tentou fazer o quê? Fazer um sensacionalismo, o quê? Com um fato, né, que é fruto exatamente de uma questão trágica, né? Nesse caso, embora ele não seja jornalista, não tenha formação ética sobre a profissão, mas ele é produtor também de informação, né? E aí isso a gente se depara, né, com o quê? Com a abertura dentro do ciberespaço, com espaços, né, importantes para que qualquer pessoa possa, bem ou mal, né, fazer divulgação de informação e até mesmo produzir conhecimento, né? Eu diria que isso é uma deformação do nosso tempo, né, e a gente gostaria só que o leitor tivesse, né,
tivesse exatamente o que? A percepção, né, de que essas questões são questões muito sérias e que elas não devem ser desenvolvidas e precisa separar o joio do trigo. Quem é jornalista tem necessariamente que ter o quê? De ter a ética, ter o princípio ético, o compromisso moral de fazer as matérias dentro dos padrões aceitos exatamente pela sociedade do seu tempo, né? Outra questão também, né, o cuidado ético para com o outro significa respeito tanto à pessoa entrevistada quanto a quem consome a informação. Uma definição nem sempre clara, ainda mais em eventos trágicos, né? No caso, por exemplo, desse curioso que entrou dentro do IML, né, e fotografou essa jovem nua e divulga isso nas redes sociais. Na minha opinião, ele deveria ser exatamente preso, processado, preso, né, tipificando, né, uma série de crimes, né, perpetuados. Não sou especialista para fazer essa tipificação aqui, mas eu tenho a ideia exata de que ele precisa ser exatamente devidamente punido, para que fatos dessa natureza não voltem mais a ocorrer, né? Nesse caso, né, devemos levar em conta, então, né, que a matéria ela pode produzir um impacto na sociedade, né, o significado para a família das vítimas, no caso dessa jovem, né, enfim, uma coisa terrível, respeito, sobretudo, às pessoas envolvidas, né? Ou seja, as vítimas precisam ter o devido respeito, né? E aí no conceito, né, há um conceito de Alberto Dines, que eu gosto muito desse conceito. O Alberto Dines faleceu recentemente, mas ele era fundador, né, do Observatório da Imprensa, né? Então ele diz o seguinte: existe no leitor uma curiosidade mórbida pela tragédia, daí os assuntos ganharem a dimensão do sensacional em praticamente todas as mídias. É verdade, as pessoas ficam muito atraídas pelas questões que são muito mais midiáticas, tá? Tem um psicólogo que trata dessas questões, né? Por que razão, né? Por que razão que as pessoas ficam exatamente atraídas pelo trágico? Talvez ele coloque o seguinte: talvez seja alguma coisa imanente, né, que nos relaciona exatamente com o chamado Big Bang, ou seja, a explosão geral, a explosão total, né? Às vezes nós não queremos nem saber quem são as pessoas envolvidas nas tragédias, mas queremos tomar conhecimento das tragédias exatamente como elas ocorreram, né? É só para a gente ter uma ideia dessa questão toda. Então, nessa dimensão teórica, a gente tem exatamente o seguinte: todo trágico está envolvido com o irremediável, né? Quer dizer, se a gente pudesse remediar, nós teríamos como evitar as tragédias, mas são inevitáveis e irremediáveis, né? O que mais? O que flui enquanto discurso social, né? Que discurso social nós vamos fazer em cima de uma tragédia, né? Nós temos que ocupar, né, o espaço midiático para fazer algumas apreciações, algumas reflexões, para fazer com que a sociedade não volte a sofrer desses mesmos males, né? Para saber se a gente consegue, através da opinião, né, do direito de opinião, a gente consegue exatamente fazer com que os responsáveis pela irremediabilidade das tragédias, elas sejam exatamente punidas por isso, né? Ou seja, por que aconteceu isso, né? Então é preciso que a gente haja exatamente com rigor para evitar, né, que essas coisas voltem a ocorrer. Como fazer para evitar as tragédias? Quer dizer, seria a pergunta que a gente se faz dentro dessa dimensão teórica. E o que provocou o acontecimento, né? Digamos que seja um acontecimento que passa exatamente num cruzamento, né, de trânsito. Nesse cruzamento de trânsito, né, um ônibus até acaba atropelando um motociclista, né? Uma pessoa estava fazendo um trabalho de delivery numa moto e foi, né? Então, cada pessoa tem exatamente uma ideia do que aconteceu, né? O que provocou isso? Talvez aquilo que tenha provocado o acidente, né, se a imprensa tomar, né, exatamente uma medida, uma medida importante, enérgica, pode cobrar das autoridades para saber o que aconteceu. Como exemplo, né, pode ser que o acidente tenha ocorrido porque o sinal da esquina estava exatamente com defeito, ou estava exatamente com a ideia do pare muito rapidamente em cima exatamente do siga, né? Enfim, eu estou citando esse fato só para que a gente compreender exatamente essas questões. Dines, ou seja, Alberto Dines também aprofunda seu discurso, quando ele fala:
mais útil do que comover depois da sangreira é a sensibilidade capaz de advertir para os perigos que se articulam, né? Então as tragédias ocorrem sim, né? Por exemplo, nos casos, por exemplo, dos desastres, né, na aviação, né? Por exemplo, o avião, uma pane, caiu, morrem 150, 200 pessoas, né? Uma vez só morrem tantas pessoas. A imprensa, né, além de divulgar o fato, né, e se sentir exatamente consternada com o fato de um modo geral, ela também faz um trabalho, né, de apuração sociológica para saber quais são as causas do acidente. Talvez aí vai falar assim, caixa preta, caixa vermelha, caixa preta, enfim, né? Ela começa exatamente a rebuscar dentro das questões técnicas para saber exatamente por que isso aconteceu. Ou se a aeronave estava voando exatamente num dia, né, em que havia uma intempérie, ou seja, uma série de tempestades, vento muito forte, enfim, né? Só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. Então, são as perguntas úteis da cobertura, elas ficam muito patentes, né? Por exemplo, né, quão importante é a informação que estou buscando? Tem o público leitor o direito de tomar conhecimento? Sim, lógico, né? Que nível de proteção merecem as pessoas envolvidas? Todo aquilo que está previsto dentro da ética, ou seja, dentro daquilo que Caran nos fala no seu livro Jornalismo, Ética e Sociedade, né? Quantos danos elas podem receber com tal notícia? Quer dizer, a família, quando toma conhecimento de que alguém, né, dos seus membros, algum dos seus membros sofre exatamente um impacto, né, dentro do campo da tragédia, ela exatamente toma de um impacto que realmente é difícil de você compreender, né, como que isso pode acontecer. Os fatos se sustentam sem a necessidade da invasão da intimidade ou dano, né? Porque, veja só, às vezes, né, existe até fotógrafos que estão passando na hora de um acidente trágico numa estrada, né, que tem várias pessoas mortas e começa a fotografar sem parar, né, como se ele tivesse o poder, né, de registrar o fato daquela natureza sem em desrespeito exatamente à figura, né, das vítimas, dos seus familiares e da própria sociedade, que no fundo ela é, né, a mais atingida, né? Outra questão também é o seguinte: o que se pode fazer para minimizar a invasão da intimidade ou dano, né? O fotógrafo ou o jornalista ter exatamente o que? Ter a noção exata, né, do seu trabalho com relação, né, ao quê? A salvaguardar, né, a família dos impactos produzidos pelas tragédias, né? E aí eu tenho aqui, o autor sugere, né, o mesmo tratamento para as tragédias, uma espécie de inquérito a si mesmo, antes de conduzir uma entrevista em tais circunstâncias, né? Então, ele fala assim: é necessário entrevistar imediatamente aqueles que sofreram as trambas. Eu já vi, né, no caso, a televisão chega em cima do lance e aí o repórter começa exatamente entrevistando as pessoas envolvidas no fato. Elas não têm nenhum sentido emocional para falar sobre aquilo que aconteceu, tá? Eu já vi esses dias mesmo, eu vi um repórter, não sei se foi da TV Morena, não sei, uma TV lá do norte, no Nordeste brasileiro. Houve um acidente e aí a pessoa estava lá no chão, lá, passando mal, ela botou um microfone para saber o que aconteceu. Olha, isso não se faz, né? É preciso respeitar exatamente. Se tivesse que ser feito alguma coisa, seria o repórter, né, atuar, né, no campo da cidadania, procurar exatamente, né, não fazer nenhum tipo de socorro, porque ele não tem nenhuma especialização para tal. Mas poderia colocar uma almofada na cabeça da pessoa, ou tirar um pouco de terra dos olhos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas não tentar entrevistar as pessoas em pleno pique, né, do acontecimento trágico, né? Que valor perene e confiável terá a informação arrancada de pessoas aflitas, desorientadas e em estado de choque? Eu diria, né? Quer dizer, é impossível você tentar fazer uma coisa dessa natureza.
né? É preciso que o repórter tenha exatamente a consciência, né, exata do seu papel ético na cobertura dessas tragédias. Outra questão também, como abortar a pessoa para que concorde com a entrevista, sem se sentir invadida na sua intimidade. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Você pode apurar isso de qualquer outra forma e, né, de repente, né, ou nos hospitais, ou mesmo no morgue, né, mesmo mesmo lá no Instituto Médico Legal, você encontrar algum parente que antes de você combinar com ele, você combina uma entrevista, uma coisa, para contar alguns detalhes interessantes para a sua reportagem, né? Mas não você invadir a intimidade da pessoa justamente no momento em que ela está envolvida pelas suas questões trágicas. Para o autor, há fatores vitais para a edição da cobertura das tragédias, né? Ele coloca, né? Quem está falando aqui agora, né, é o Luiz Costa Pereira Júnior, quando ele fala entendimento do contexto no qual o fato trágico se localiza. No segundo momento, ele fala posição social e política que a tragédia assume na contemporaneidade. Ou seja, qual a posição social e política que a tragédia assume na contemporaneidade? Quer dizer, você identifica exatamente quem são essas pessoas e saber, né, quais são os danos, né, e quais são as perdas irreparáveis da sociedade com relação a esses fatos, né? Efeitos ideológicos que o anúncio das tragédias pode influenciar na mudança de cenários trágicos, né? Enfim, é encontrar, né, os motivos pelos quais, né, as tragédias ocorreram e quando elas poderiam ser evitadas, né? Eu acho que é mais uma questão de ideologia. Por exemplo, aquele avião que caiu com o time da Chapecoense, né, foi exatamente um fato dessa natureza. Ele poderia ter sido evitado. Quer dizer, o que se fez foi o quê? Foi exatamente o quê? Uma ganância capitalista, né? Alugar um avião para fazer o percurso quando ele não tinha nenhuma condição técnica de fazê-lo, né? E aí aconteceu a tragédia. E até hoje ninguém respondeu por ela, né? Só para você ter uma ideia. Inclusive, parte das famílias das pessoas envolvidas, das pessoas mortas, não receberam ainda as suas indenizações, né? A responsabilidade do repórter julgar os efeitos de sua ação noticiosa diante dos apelos universais, né? É só para a gente entender o seguinte: qual o efeito que aquilo vai causar junto à sociedade, né? Dentro dos apelos universais. O que é um apelo universal? Aí a gente cita o seguinte, né? São várias formas, né, de coisas que ocorrem que a gente tem que, além de ter respeito às vítimas, nós temos que ter o quê? A responsabilidade em entender que a nossa informação, ela vai produzir um efeito para que aquilo não aconteça mais. Aí eu cito, por exemplo, na matéria alguns casos interessantes, né? Por exemplo, a jovem vietnamita queimada por napalm, correndo nua e sofrendo aos gritos, denunciou as atrocidades do exército dos Estados Unidos no Vietnã, né? Quer dizer, era necessário colocar aquela foto, colocar as coisas, né? E por quê? Porque ela tinha exatamente aquilo que nós estamos colocando aqui. Ela tinha a responsabilidade do repórter de julgar os efeitos de sua ação noticiosa diante dos apelos universais, né? Eu penso, né, que aquela foto e aquela matéria, elas fizeram o quê? Elas foram importantes no sentido de dar fim à chamada Guerra do Vietnã, né? Porque essa guerra foi uma guerra genocida, né? E foi uma guerra em que os Estados Unidos perderam, né? Quer dizer, a própria noticioso, ou seja, a própria imprensa ocidental, ela fala sobre isso com muita reserva, né? Mas a guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam essa guerra para os vietnamitas, né? Enfim, é só para a gente compreender a natureza do que eu estou dizendo exatamente, né? E aí, outra questão também é o seguinte: a urgência de não perder uma informação, porque nós temos compromisso com o público. Está a um passo de coberturas insensíveis e ofensivas, porque não vemos o compromisso com as fontes, mesmo sendo as vítimas, né? Quer dizer, no afã de buscar o sensacional, o sensacionalismo, o que ele possa perceber, né? Mas no afã de buscar notícia a qualquer preço, de repente ele perde exatamente a noção, né, da sua forma mais lúcida, né,
de apurar a matéria. É nesse sentido que ele coloca. Quer dizer, a urgência de não perder a informação, né, está a um passo das coberturas insensíveis e ofensivas, né? Por quê? Porque não vemos o compromisso com as fontes, mesmo sendo elas as vítimas, né? E outra questão também, né, é a de como tratar os entrevistados com sensibilidade e respeito. É preciso anotar a distância entre informar, ou seja, o interesse público, e fazer serviço público, ou seja, a ética para com as pessoas envolvidas. Outra questão também é compreender o seguinte: interesse público aqui entendido é a informação necessária para o cidadão conhecer e exercer direitos. A distância entre interesse público e do público pode ser mais curta do que nós podemos imaginar, né? Então, os efeitos que a gente coloca são efeitos muito interessantes. Eu falei sobre a questão da jovem vietnamita queimada por napalm. A foto é uma foto histórica, né, para o jornalismo mundial. Nós temos exatamente a imagem, né? Ela disse, na imagem a menina vai ter sempre 9 anos de idade, gritando muito quente, né, enquanto corre em desespero pela rua que sai do seu vilarejo no Vietnã. Nua, após sofrer ferimentos de explosivos napalm em um bombardeio de 1972. Ela vai para sempre ser uma vítima sem nome. Olha que coisa interessante, né? Outra seria o seguinte: as imagens dos massacres na Bósnia, pela CNN, com mortos esparramados numa feira livre, em meio a pedaços de corpos e sangue, ajudaram a mudar a posição norte-americana sobre o conflito, né, na Bósnia. Então, essa foto também é uma foto interessante, né? Mas eu vou voltar a essa questão, né, até porque eu preciso fazer essa aula presencial e mostrar exatamente o que nós queremos dizer com a responsabilidade, né? A nossa chamada responsabilidade universal, né? É isso que é interessante, que a gente imaginar o que é isso, né? Quer dizer, a responsabilidade do repórter julgar os efeitos de sua ação noticiosa diante de apelos universais. Então, esses fatos que eu estou colocando aqui são exatamente esses fatos realmente universais, né? Outra questão, né? O massacre no Carandiru foi marcado pela cena de 111 corpos enfileirados após uma invasão policial. A publicação pela imprensa mundial serviu para mudanças radicais no sistema prisional de São Paulo. Tá? É interessante imaginar isso, até porque, né, você vai imaginar que nem mais o Carandiru existe mais, né? Então, a censura de um fato trágico é engodo, inadmissível para uma imprensa comprometida com a sociedade. Mas parece tênue o limite que leva, né, à mera exploração da imagem, sangrenta e brutalizada, né? Mas todos nós devemos exercitar a ética antes de noticiar os fatos trágicos. A multiplicidade de imagens violentas fica no fio da navalha, entre influenciar uma reação contra atrocidades e banalizar as imagens, atenuando o incômodo do mundo que elas podem produzir nas pessoas. Tá? Não há um método infalível. O certo é que a exibição utilitária de qualquer imagem tende a basear-se em princípios que não são amparados. No caso, por exemplo, a notícia não depende mais da imagem ou da observação cínica em torno do interesse público por informações mórbidas, por informações trágicas, pelo teratológico, né? Então, há uma questão que precisa se entender sobre essa questão. Se a censura não é critério, um princípio que parece permanecer é o de reagir ao caso sempre com o pé atrás, para identificar as razões genuínas que nos fazem publicar fatos e fotos, né? Então, a gente precisa lembrar exatamente, né, a questão que eu acho fundamental nessa questão, né, que é nós lembrarmos exatamente, né, lembrarmos que nós temos um compromisso, né, ético, né, com a questão do público. Quer dizer, a distância entre o interesse público e do público pode ser mais curta do que nós podemos imaginar, né? E nós temos exatamente o quê? A responsabilidade do repórter julgar os efeitos de sua ação noticiosa diante de apelos universais, tá? Então, quando esses apelos universais são muito, muito importantes, é preciso que a gente tenha exatamente essa ideia, né? Essa coisa que eu acho tão interessante. Eu vou disponibilizar
parte do interessante do texto, do livro, né, sobre essa questão. É preciso que vocês tenham esse material pedagógico em mãos. Eu já vou escanear, vou mandar para vocês, e vocês podem também, né, ter acesso a essa aula remota através do YouTube, né? Eu deixo aqui para vocês, eu encerro nesse momento e deixo para vocês aqui um forte abraço, e pedindo desculpas por ser possível, por questões, né, nos meus equipamentos, né, problema de pane nos equipamentos, ser impossível ter feito a matéria através do Google Meet, né? Mas espero que isso não aconteça mais, né? Que a gente possa exatamente dar continuidade ao nosso trabalho através de um processo que, afinal de contas, é o mais usado hoje com relação a essas aulas, né? Essas aulas remotas que fazem parte exatamente do hoje, do nosso imaginário pedagógico, né? Enfim, eu gostaria só de deixar esse abraço, um abraço apertado, e pedindo desculpas aos queridos alunos por não ter podido fazer exatamente a aula da forma que nós havíamos desde a tarde, né, planejado, né? Um abraço para todos. Boa noite.